Estamos começando com mais um Conexões Saudáveis. E hoje a gente está aqui com uma mãe empreendedora, ela também que é pastora, e ela lida com tudo isso sem surtar. Ela também, ela é uma mulher ativa e ela está aqui para poder falar um pouco com a gente e a gente conhecer mais a Jeana Paula. Boa tarde, gente. Boa noite. Bom dia para quem está assistindo de tarde, de noite, de dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Para mim é, assim, uma grande oportunidade. Eu agradeço demais, agradeço a equipe que me recebeu com todo carinho. Para mim é uma honra estar aqui, mas eu vou fazer só uma ressalva no que você disse. Eu tento não surtar. Nem sempre dá certo, mas a gente tenta, né? Ah, não é fácil não, viu? Vou te falar que trabalhar... Crianças em casa. Quantos filhos você tem, Jeana? Eu tenho 3. Eu pretendo parar aqui, né? Mas Papai do Céu que sabe, tá, né? Guiando as coisas. Mas no momento eu tenho 3. Eu tô com o meu bebezinho de 11 anos, que é meu xodózinho, meu chaveirinho de bolsa, vai comigo pra tudo quanto é lado. Minha princesinha de 3 aninhos e o meu outro rapazinho de 4 anos. São as 3 bênçãos. Aliás, são 3 testemunhos da minha vida também, né? Que o Senhor me permitiu estar vivendo. E aí eu vou te falar, viu, que ser empreendedora e mãe não é fácil. E ser pastora? Ainda mais na atualidade, né? Porque eu costumo dizer que eu sou pastora primeiro lá dentro da minha casa. E que é difícil, né? Diante a todo cenário de correria, de loucura, sabe, preocupação, ainda ser pastora dentro de casa na atualidade, tem muita cobrança, né? Primeiramente parte materna e depois aí com essa responsabilidade do pastoreio. Mas assim, a gente lida, né? Vai levando um pouquinho aqui, um pouquinho, tem segredinhos e truques que a gente vai aplicando no dia a dia e no final sempre dá certo. E você ir com tudo isso para poder fazer, o que você diria para uma mulher que diz: eu não aguento mais tentar tudo para todos? Gente, eu diria: se apega em Deus e vai. O Senhor, ele tem solução para todos os problemas. E eu fui uma mulher que um dia tomou posse dessa frase, sabe? Aí eu não aguento mais tentar, já fiz de tudo. E aí, quando eu estava no fundo do poço, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo: você é mais forte do que você pensa ser. Ai, quantas vezes, né, que a gente quer desistir, Nossa, né? Eu acho que a cada 15 dias eu dou um burnout, assim, que eu falo: ai, não, chega. Aí o Senhor tem que sempre dar opa, sabe? Não é por você, não é pra você, então levanta, você é inspiração, tem gente que depende de você. Meus filhos mesmo, eles me observam o tempo todo. O meu de 4 anos, ele é assim, a gente costuma dizer que ele é uma criança que é um velho no corpo de uma criança. Ele tem 60 anos no corpo de 4 anos. Porque ele é observador, ele é crítico. Então, assim, quando ele vê que eu tô fazendo alguma coisa de errado, quando ele vê que eu tô exaltada, é errado que eu diga assim, às vezes eu tô exaltada, vou chamar a atenção deles, aí eu grito, ele: mas por que você tá gritando? Aí esses dias mesmo ele perguntou pra mim assim: mãe, você me ama? Falei: te amo. Ele: então você não pode brigar comigo, que mãe que ama não briga. Então eu sou observada e eu fico pensando assim: gente, como que a gente às vezes quer desistir, mas o propósito não é pra gente, sabe? Não é sobre a gente. Tem muitas vezes que eu parei e pensei na minha vida assim: eu não posso desistir porque não é sobre mim, não é só pra mim. A gente tem que pensar que a gente é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito na nossa vida e dentro da nossa casa, principalmente, porque eles também, eles estão ali de pé, estão caminhando, estão envolvidos, porque nós estamos envolvidos também. Verdade. E lá em casa eu vejo isso assim, sabe, assim, até mesmo pelas paixões. Quando eu tenho uma paixão, meu filho tudo tem. Igual, por exemplo, eu amo cantar. E você vê minha pequena arriscando, você vê meu mais velho arriscando, cantar na música. Meu esposo, ele já é mais quieto, mais calmo, mais na dele. Então, eu acho que por esse motivo, ele me busca mais referência em mim. Porque meu esposo, ele é... assim, do jeito que tá ótimo. Eu já sou uma pessoa que eu não me conformo. Não, se dá pra mudar, nós vamos mudar. Se dá pra melhorar, nós vamos melhorar. A gente tem muita referência de termômetro em casa, né? Você vê que quando a gente tá mal também, eles também não fica legal, né? Não, verdade. É um momento que muitas das vezes estão mais agitados, é um momento também que a gente também não tá legal. A gente acaba sendo o termômetro da casa. Lá em casa, a maioria das vezes eu abater e acabou. Parece que os meninos falam: opa, fica um silêncio. O dia que eu não tô legal, né? Aí lá em casa fica assim, todo mundo abatido, os meninos tudo. Aí até mesmo nas brincadeiras, mais, né, xoxinha, mas, né? Mas o bom é que eles têm uma referência muito alto astral, porque eu não paro.
Eu converso até pelos cotovelos, falo, tô o tempo todo mexendo, andando, então eu acho que isso pra eles é legal. Acho que eles têm eu como referência, tipo assim, não, minha mãe é uma pessoa doida, que ela não para. Então eu acho que isso é legal, né? E eu acho... Mulher, se você que segue o nosso canal, Conexões Saudáveis, e tá tendo aí, tá olhando aí pra Jeana e tá se vendo aí nesse contexto, fala pra nós, dá um like, compartilha, já segue nosso canal aí e fica sabendo que, ó, faz parte de nós isso aí, nós mulheres, porque a gente, né, Jeana? Quantas vezes a gente fica cansado, fica querendo, igual você tá falando, mesmo que você tá ali ativa, fazendo e acontecendo, muitas das vezes você tá assim, cansada, né? Você tá querendo um colinho ali, né? Não acontece com a gente? Acontece. Inclusive, minha mãe mora bem pertinho de mim. Às vezes eu ligo pra ela e falo, filha, faz um almocinho gostosinho que eu tô chegando. Porque eu preciso também, né? Mas uma coisa assim que eu percebi ao longo do amadurecimento, eu acho que isso acontece com toda mulher, principalmente depois que tem filho, é que tem um momento da vida que é você e você. Não tem mãe, por mais que ela te dê o colinho, o acalento, o problema vai vir, você tem que encarar de frente. A situação vai vir, a adversidade vai vir. Aconteceu isso, inclusive, nessa minha transição, né, do CLT para a minha empresa, vamos dizer assim, que foi um momento, não foi um momento tranquilo. Não foi um dia que eu acordei, levantei, vou abrir uma empresa. Muito pelo contrário, quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu não sabia nem cortar um papel. Né, que eu trabalho no ramo de personalizado, eu não sabia cortar nenhum papel. E aí, Deus me colocou numa situação em que falou, ou você vai, ou você vai. Eu não tive como olhar para trás e falar, não, eu vou ficar quietinho, porque tinha gente que dependia de mim. Meus filhos, minha bebê na época estava com, se eu não me engano, 1 aninho mais ou menos. O meu mais velho também estava com 2 aninhos, do meio, aliás, estava com 2 aninhos e tal. Então foi um momento em que eu me vi assim, num beco sem saída, né? Que foi quando a empresa que eu trabalhava há 5 anos fechou. E eu precisei, naquele momento, tomar uma decisão. Eu já queria sair, na verdade, porque eu já estava olhando novos horizontes. Mas na pandemia, eu fiz 2 coisas nessa pandemia. Peguei peso e menino. Então, eu comecei a ter filho, vamos dizer assim. Então, quando a empresa anunciou mesmo o fechamento, eu já estava grávida da minha pequena, da minha de 3 anos. E aí, eu me vi assim, totalmente num beco sem saída. E aí, eles já tinham me avisado que eu ia ter estabilidade na época, que era só tempo de passar a licença maternidade, e acabou. E aí, você pensa comigo, você com o bebê, na época que eu engravidei da minha bebê, meu menino tava com 8 meses, e eu já tinha ele, que tava com 8 anos, minha bebê, que tava meu bebê, que tava com 8 meses e grávida de mais um. Aí, de repente, uma empresa que tava me dando estabilidade, 5 anos, trabalhando, bonitinho. Segurança, e ele falou, olha, vamos fechar o polo, vocês vão ter que dar cada um por si agora, né? E aí, eu falei, meu Deus, agora eu tô num beco sem saída, o que eu vou fazer? Porque eu pensei na possibilidade de... A mulher em si, ela já enfrenta problemas para arrumar emprego. É uma realidade que a gente até tenta mascarar que, mas a gente sabe que é difícil. Para a mulher é um pouco mais difícil. Por quê? Porque, principalmente a mulher que tem filho. Porque quando a mulher tem filho, igual no meu caso, eu pensava assim... Olha o meu pensamento. Eu pensava, eu vou arrumar serviço aonde? Eu vou chegar na entrevista, eles vão me perguntar, você tem filho? Eu tenho. 2 bebês e uma criança. Aí a resposta já estava até pronta. Então tá bom, a gente te liga. Porque acontecia, né? Já acontecia eu com 1 só. Imagina eu com 3. Então, naquele momento, eu falei, Deus, ou eu vou ter que ter uma saída para continuar mantendo as coisas em ordem, ou a partir daqui... E em meio à adversidade que você... entra com a fofa criativa. Criativa e fofa. Criativa e fofa. Que aí você entra com ela. E olha que interessante. Você poderia virar e falar, não, o que é que eu vou fazer agora? Quer dizer, a dúvida veio, né? Veio. Mas você se posicionou e decidiu que não era fácil, porque também abriu uma empresa com 3 filhos, né? E foi um processo muito louco. Não é fácil. Foi uma coisa muito louca, porque igual eu te falei, eu sentei com meu esposo e falei assim, se eu não achar um emprego rápido, porque eu sabia que eu não ia achar, porque a estabilidade para quem tinha bebê, eu trabalhava de telemarketing, era 30 dias só depois da licença. Então, ou seja, eu com um bebê de 5 meses, né? E aí eu falei com meu esposo, aonde eu vou arrumar serviço com um bebê de 1 ano e um de 5 meses? Eu não vou achar.
né? E mais o outro, que na época tava com 8 anos. Eu falei, aonde nós vamos bater na porta pra achar? Não vou achar. E aí eu falei com Deus, eu sentei com ele e falei assim, olha, a partir de agora, se eu não achar uma coisa rápida pra fazer, nós vamos passar fome. Porque na época ele era assalariado, né? Então a gente não vivia com uma pessoa trabalhando só dentro de casa, com essas crianças, a gente não vivia, a gente sobrevivia. Então eu falei com ele, já que se a gente entrar nessa né, ciclo nós vamos sobreviver. E não era o que eu queria pra mim. Eu nunca quis, aliás, sobreviver, sabe? E igual eu te falei, eu sou uma pessoa que sempre busco mudança. Então se eu vejo que dá pra melhorar, eu vou correr atrás. E aí eu já via que a situação que a gente estava já não era favorável. Mas chegar, deixa cair no fundo do poço era uma das coisas que eu não ia deixar mesmo. Aí eu falei com ele, Nesse período você teve muita gente que te criticou? Ah, tipo assim, sabe? Sempre tem. Até hoje tem. Mas, assim, eu acho que eu não tive mais pessoa que me criticou, porque eu, acima de tudo, assim, por mais que eu seja, né, uma pessoa espojada, busco referência, eu sou uma pessoa reservada. Então, assim, eu deixei as pessoas entrar na minha vida nesse momento até um certo ponto. Passado disso, eu sempre faço, né, aquilo que eu sempre fui instruída. É eu, meu esposo e meus filhos. Sabe? Eu não deixo transparecer pra fora, não com medo de crítica, mas porque é um momento nosso, sabe? Era um momento íntimo nosso, era uma dificuldade que nós estávamos passando. Meu esposo estava muito perturbado até por questão das crianças pequenas. E sabe quando você fala assim, Deus, eu não sei fazer nada? Sim, sabe? Porque eu cozinho, mas eu não cozinho pra vender. Não é uma coisa que as pessoas vão pagar pra comer. Eu não costuro. Eu não bordo, já tentei, não tenho habilidade pra nada. Nem pra cortar papel eu tinha. Falei, o que eu vou fazer da vida? E aí o Senhor, através de um presente que eu ganhei, me respondeu. Eu ganhei uma caderneta personalizada de uma amiga minha, a Lídia. E aí eu fiquei olhando aquela caderneta e eu pensei, gente, eu vou fazer isso. Sem saber de nada. E sabe o que eu fiz? Assim, que eu acho que muitas pessoas olham e falam assim, é loucura. Eu peguei o acerto todinho que eu tive desses 5 meses e investi tudinho. Conversei com meu esposo. Isso é fé? Fé e loucura. Loucura, né? Mas eu creio muito naquela palavra que fala, né? Que Deus usa as coisas loucas pra confundir as sãs. E eu acho que naquele momento eu fui a coisa louca que Deus usou ali. Porque eu falei... Mas eu conversei com meu esposo, falei com ele, olha, a única coisa que eu vi, me interessei. Ele, mas amor, você não sabe... Se eu falar que você quer saber mexer em computador, eu acho que nem isso eu sabia direito. Sabia o básico do básico, mas você me entregar um celular, um computador, vai falar, faz uma arte pra mim. Eu falei, meu Deus, como? Não sei nem o tanto que no início as minhas artes eram feitas tudo pelo celular, porque eu não sabia mexer em computador, não tinha aptidão, não tinha... E aí eu conversei com pessoas e falei, olha, eu vou investir. Aí ele, mas você vai investir em quê? No início ele queria mexer com hamburgueria, que ele gosta, né? Com food truck, essas coisas. Só que eu falei com ele, filho, primeiro hambúrguer que eu fizer, você vai ganhar um cliente, nunca mais ele vai voltar. Você não tá entendendo, cozinha não é o meu forte. Aí ele falou, mas o que você quer fazer? Aí eu mostrei pra ele a caderneta, isso eu quero fazer. Ele, então como que faz? Eu falei, não sei. Aí ele, mas o que você quer comprar? Aí eu, pelos vídeos que eu vi no YouTube, eu vi que eu tenho que comprar isso, aquilo outro. Errei muito, tá? Não vou mentir. Porque eu fui tudo pelo disse que não disse do YouTube. Mas foi através desse erro que eu pude viver o acerto, que é minha empresa realmente crescendo, sabe? Hoje em dia a gente atende vários estados do Brasil. Hoje mesmo eu fui fazer postagem para que eu falei com meu esposo, falei assim, nossa, um lugar que eu nunca pensei em chegar era lá para aquele lado do Paraná. Estamos indo, graças a Deus, com a glória do Senhor. Mas tudo através de uma loucura, uma ousadia. Eu costumo dizer que foi uma ousadia que o Senhor colocou no meu coração naquele momento. Sabe? Você falou aí de hambúrguer, eu lembrei de um episódio que já aconteceu comigo. Eu lembro que no aniversário da Joyce, ela pediu hambúrguer. Na época, hambúrguer é artesanal. Eu amei. Nossa, que delícia de hambúrguer. E eu estava precisando de levantar uma grana para mim poder pagar a faculdade. Na época, eu não estava trabalhando. Eu lembro que, a partir daí, foi até o Psicoburger, que foi o primeiro. Quem conhece, gente, ó, fala aí. Psicoburger, aí eu colocava o nome dos hambúrgueres dos filósofos, tinha Freud, tinha Kant, Vygotsky, eu coloquei cada um, era um nome, e assim, é tão interessante a gente empreender, depois foi eu mudei, foi passando o tempo, e eu vi que estava desenvolvendo. Eu até peguei uns anunciozinhos seus na época, no WhatsApp, eu recebi. Fiquei muito tempo. E assim, foi muito bom esse período.
lógico, né? A gente vai... Eu mudei de área e tudo, eu já estava estudando, na época hoje eu trabalho na minha área. Mas eu fico olhando que é tão interessante essa época que a gente está empreendendo. Por quê? Porque a gente trabalha muito, né? As pessoas não entendem isso. Às vezes acham assim, tô crescendo, tô desenvolvendo, mas como? Muitas das vezes a gente fazia lá um desafio, porque tinha que atender telefone, tinha que atender... os clientes, tinha que entregar, então a gente desdobrava. E eu vejo assim, você, uma mulher que se desprendeu de qualquer coisa pelo seu objetivo e por isso o crescimento. É o empreendedorismo, né, que eles falam. Eu atendo, eu entrego, eu sou o comercial da minha empresa, eu sou o financeiro, eu sou o entregador, de fato. Só que o mais importante disso tudo é que mesmo eu crescendo profissional, uma coisa eu não deixei de lado. A minha fé e o meu ministério. Porque eu acho, assim, que são duas coisas que tem que ter o mesmo peso de importância, né? Não é que eu sou pastora nas horas vagas, não. Até dentro da minha empresa eu sou pastora. Então, até dentro da minha empresa eu tenho que trabalhar dando meu testemunho de pastora e mantendo a linha do meu ministério, né? Mantendo o meu testemunho mesmo. E eu acho que isso pesa um pouquinho mais. É igual você falou, a gente trabalha muito, eu trabalho muito, 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 muito mesmo. Sabe? E, tô com as mãos tudo preta, porque gurinha mesmo, eu tava lá no ateliê, antes de vir aqui, eu tava lá resolvendo um belozão com impressora, mas, sabe? E eu vou te falar, eu tô tendo um tipo... Eu cheguei numa fase da minha vida, foi até quando Deus começou a moldar em mim isso que eu vim trazer pra vocês aqui, que eu cheguei numa fase da minha vida em que eu estou sofrendo cobranças múltiplas. Aí, agora sim tá começando. E nem é uma cobrança externa, é interna. É eu mesmo que tô acabando me cobrando pelo meu ministério, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de música, então eu sou ativa na música também. Igual, por exemplo, eu tenho ministério de louvor. Então, às vezes, eu sei fazer agenda. É muita correria. E aí, uns tempos pra cá, eu comecei a parar e ver que meu corpo tá dando sinal de que tem coisas que eu tô precisando diminuir. Não é parar. Exatamente. Isso é fundamental a gente entender o que o corpo está querendo te dizer. Até porque as doenças psicossomáticas estão aí, né? E se a gente não se atentar a isso, por mais que a gente queira desenvolver, o corpo ele pede para parar e ele para. E para sem dar aviso, né? Sem dar aviso, Tem exatamente. gente também que acha assim, não, antes de eu dar uma depressão, eu vou ficar triste. Não vai, é de uma hora para outra. É um dia você sorrir, sair, brincar, e no outro dia você acordar assim, se sentindo a pior pessoa do mundo. E aí eu comecei a entrar num propósito interno, falando assim, Deus, eu quero ser melhor como mãe, que é o meu primeiro ministério, eu quero ser a melhor pastora que puder, eu quero ser a melhor empresária que eu puder, melhor empreendedora que eu puder, sabe? E eu comecei a buscar de Deus meios para não deixar a peteca cair em nenhuma das áreas, porque também não adianta eu ser uma boa mãe e falhar como pastora. Não adianta eu ser uma boa pastora e falhar como mãe, e vice-versa. E, sabe, no âmbito total, no âmbito geral, eu comecei a buscar de Deus, sabe? E Deus começou a moldar em mim, tipo, por exemplo, falou, sabe como que é? Tem pessoas que pensam assim, para você mudar essa situação, não deixar a peteca cair, você tem que vir, sabe, assim, com hábitos milenares. Não, pequenos atos do dia a dia. Exatamente. Seja como, por exemplo, uma coisa linda que eu faço todos os dias. Eu almoço em casa com meus filhos. Todo dia. Todo dia. E eu cheguei aqui comentando com vocês, né, que lá em casa a gente já usou N estratégias para manter a alimentação. Era de marmita, né? Que ela congelava a marmita e descongelando e comida. Não prestou, não deu certo. Era fazendo panelada de comida para cada um. Não prestou, não deu certo. Mas o que prestou? Eu, tendo meu horário de almoço, que era o que eu não tinha, vou em casa, saio do ateliê, vou em casa, almoço com meus filhos, levo meu menor para a escola, né? Dou meu pequenininho comida e a gente senta, almoça. Quem tá em casa no momento, né? Quem pode estar ali no momento... Isso para mim já mudou assim, 100% a minha vida. Até porque eles precisam ter essa referência da mesa. A mesa é o lugar onde que todos olham no olho. A mesa é o lugar onde que você conversa, você sabe o que um ou outro está passando, porque na sua correria você perde ali. Mas se você senta na mesa com seu marido, com seus filhos... existe uma grande diferença. A mesa é um lugar de cura, né? A gente sabe disso porque a gente, como cristão, a gente sabe que a mesa é um lugar que cura. É verdade. Porque na minha casa, por exemplo, nós temos o hábito de comer na mesa e não pode ter telefone, porque elas acham ruim. Se a gente pegar no telefone e querer
né, fazer alguma coisa a respeito de trabalho e tudo, é na hora. Elas pedem para poder tirar, porque foram acostumadas assim. E isso, para a gente, hoje, é uma referência. Por quê? Igual você está falando. Porque hoje, esse momentinho, né, que é ali 1 hora, às vezes 1h30 que você para. É 1h30 de atenção, de cuidado, né? De olhar nos olhos, de saber a necessidade do seu filho. E sabe por que é interessante você falando? Que o meu menino, o meu de 4 anos, igual eu te falei, ele é muito observador. E esses dias ele falou assim, mãe, eu não como verdura na escolinha, só aqui em casa, quando você faz. Então eu ficava melhorando, assim, né? É um ato que a gente está melhorando, só quando está melhorando várias coisas. E de fato, saúde, sabe? Né? Ter a saúde. Eu mesmo já consegui ir nessa rotina depois que tem mais ou menos uns 2 meses que eu tô nessa rotina de vir para casa, que foi até onde eu tava comentando que eu tirei o meu ateliê de casa, né? Fui para um lugar que agora é só o ateliê, então eu consigo fechar o ateliê e ir embora para casa almoçar. Tem uns 2 meses. Eu já até perdi peso. Então, até isso é vitória em todos os âmbitos. O interessante, esses dias eu li uma frase, sabe, Leila? Eu achei muito interessante. Se você descobre que você tá virando uma empreendedora de sucesso, que você tá alcançando sucesso na sua área que você escolheu, a partir do momento em que você consegue almoçar com a sua família. Eu achei isso lindo, que eu falei, meu Deus, eu tô fazendo isso pra mim. Maravilhoso. Eu fiquei emocionada, que eu falei, meu Deus, é a frase do momento, sabe? E por mais que na hora do almoço não esteja todos ali, porque igual minha pequena, ela estuda o dia todo. Ela fica o dia todo na escola. Mas igual o meu esposo, ele agora tá trabalhando no serviço mais perto, então ele também tá tendo o hábito de voltar para almoçar com a gente. Hoje mesmo ele foi lá almoçar com a gente. Então, assim, é muito legal e isso mudou, sabe, assim, um pouco já da minha saúde. Se eu fosse falar todas as dicas que Deus foi moldando em mim, a gente ficaria aqui o dia todo. Mas eu posso dizer sem sombra de dúvidas. Eu levanto de manhã, antes de eu ir pro ateliê, uma coisa simples, básica, que mudou, assim. Então, eu tomo um banho, assim, sabe? Deixar a água cair e falar, Senhor, é pra me animar. Sabe, era coisa que a correria não deixava. Principalmente quando o ateliê estava na minha casa, eu já levantava e ia direto pro ateliê. Às vezes escovava os dentes, passava um pente no cabelo e rachava para o ateliê. Sabe? E agora não, agora eu tenho um uniforme que eu tenho que usar para ir trabalhar e isso também me colocou na rotina. Isso também você tá tendo qualidade de vida, né? Porque não é só crescer. Eu falo muito isso com o clínico, sabe? Porque quem trabalha muito, ele tem um objetivo de crescimento, ele tem uma visão. Peraí, eu vou trabalhar muito porque eu vou crescer, ok. Mas não adianta a gente crescer sem saúde mental. Não adianta a gente crescer sem saúde física. Não adianta também a gente crescer sem cuidado espiritual. Verdade. Para mim, são 3 bases que a gente precisa desse cuidado. Se a gente não tiver, não adianta. Pois é. Lá na frente, na hora que você alcançar seu objetivo, é que seu objetivo não tem valor. Verdade. Porque você está doente. Então, assim, é de fundamental a gente entender. Se acolher, né, é um momento de se acolher. Porque quando você toma aquele banho que você está ali, você está assim, ó, você está se preparando, está recarregando as baterias para poder começar. Como eu costumo dizer, eu estou fazendo o meu dia ser melhor. Porque eu acredito muito nisso. A gente faz o nosso dia ser bom ou ser ruim. Você tem o poder de falar, não tem, não tem. Você escolhe se exaltar por um problema, igual eu estava resolvendo um problema. Se fosse tempos atrás, eu estaria louca. Eu acho que eu teria ligado e falado, não vai dar para mim ir, porque eu... Não. Hoje eu estou plena porque eu escolhi não me preocupar com esse problema. Porque tudo na vida tem solução, exceto quando Deus chama a senha. Mas se você está com essa senha ainda aqui, tudo tem solução, sabe? E a gente escolhe, sabe? Algo importante que eu aprendi essa semana é acordar. A palavra acordar, você sabe o que significa acordar? Abre os olhos. É acordar. Acordar. Você dá a cor pro seu dia. E você tem que escolher o que você falou. É você escolher aquilo que você quer. Porque as diversidades, as dificuldades, os problemas vão vir. E o que eu vou fazer com eles? É isso que... Exatamente. É a metáfora, né? O que eu vou fazer com ele? Como que eu vou administrar a dificuldade? Como que eu vou... Eu choro, eu rio, eu enfrento. O que eu faço? Então, verdade. Acordar é a cor que eu vou dar para aquele dia. Pois é. Que é de fundamental importância. E eu vou te falar um negócio, é tão importante a gente saber, sabe, regrar mesmo essas coisas, porque eu vou te falar, até no meu ministério, até
Porque eu vou te falar, eu tava numa correria tão louca que nem pra igreja eu tava indo. Não tava dando tempo. Eu ia assim, por exemplo, curto quarta, eu ia, na sexta eu já não conseguia ir. Se eu fosse na quarta, não dava pra mim na sexta. Eu tinha que escolher um dia da semana pra mim. Por quê? Porque eu tava assim. E essa semana mesmo, eu tava refletindo sobre algumas coisas e eu conversei com 2 amigas minhas que trabalham na área também, né? E aí a gente entrou nesse assunto sobre ter horário para trabalhar. Porque eu impus o meu horário. Então, depois de 5 horas da tarde, se você quiser me procurar no pessoal, você vai me achar. Na empresa, amanhã eu te mando mensagem. Sabe? Para mim ter mesmo esse momento de chegar em casa, ter um momento de ensinar meus filhos a tarefa, ter um momento de organizar o que precisa ser organizado. Eu não tinha isso. Não foi fácil, tá? Não foi uma coisa fácil, sabe? Assim, de eu falar assim, não, tá tudo desorganizado. Precisou um dia meu esposo me chamar e falar, olha, tá errado. Porque você falou pra mim, eu te prometi, meu esposo, ele falou comigo, eu te fiz uma promessa, você lembra? Que eu não iria deixar faltar nada. Que o básico do básico, pelo menos, vocês iriam ter. Tipo, fome vocês não vão passar. E você falou pra mim que você iria trabalhar para você poder me ajudar a manter as coisas, mas que isso não iria ser uma pedra de tropeço. E tá sendo. Você não tá cumprindo o que você falou pra mim. Eu tô cumprindo o que eu falei pra você e você não tá cumprindo. Então, foi um momento que eu caí na real e eu falei, realmente, tem alguma coisa errada em relação à minha empresa, tem alguma coisa errada em relação ao meu ministério. Eu não sou a pessoa perfeita, não estou em 100% de exerção do meu ministério de pastoreio, não porque eu não estou capacitada, é porque realmente Deus está moldando umas coisas diferentes em mim e eu estou dando mais ouvido à voz do Senhor e tentando entender o que Deus quer de mim primeiro, para depois eu vir. E eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Com as mulheres empreendedoras, porque igual eu estava falando, eu conversei com 2 amigas minhas essa semana. Uma delas, inclusive, é lá do Rio de Janeiro, também trabalha com ramo de personalizado. E nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre ter horário. Porque, né, eu já conheci pessoas nesse ramo que separou por causa disso. O marido ia dormir, a mulher tá lá no ateliê mexendo, aquela loucura, aquela correria. Falei, eu tenho meu horário. Aí a menina falou assim, não, mas eu não. Eu, enquanto tiver encomenda, eu tô. Essa semana mesmo, eu virei à noite no ateliê e meu esposo trazendo pra mim só água e comida. Eu achei o cúmulo do absurdo. A outra, minha amiga, não, são 8, 10 horas, eu tô lá no ateliê ainda. E aí eu tenho que chegar, ter que ir na casa dos outros, pegar minha menina. Não por precisância, sabe? Não é que fala assim, não, eu não preciso. Realmente, se entrar encomenda, for uma encomenda que demanda mais, a gente precisa. Mas até que ponto a gente deixa isso ser rotineiro na nossa vida? Até que ponto a gente deixa isso tomar conta do espaço, preencher o espaço que deveria ser da nossa família? Sabe? Uma vez ou outra, acontece. Eu mesmo, de vez em quando, já fiquei agarrada. Meu esposo precisou chegar de serviço e descer pra lá, pro ateliê, pra me ajudar. Não é incomum. Mas todos os dias tem algo errado. Sabe? Se o serviço ele não for igual, por exemplo, quando a gente trabalha por conta própria, a gente tem o poder de falar com o cliente é sim ou é não. Com certeza. Ou eu vou te dar meu prazo, se você aceitar bem. Se não, eu não posso me desdobrar para poder te atender, sabe? Porque eu vou colocar em xeque minha família, meus filhos, meu bem-estar, sabe? Não, tem uma vasilhinha ali na pia que eu vou deixar de lavar lá em casa porque eu tenho que estar no ateliê. Não, é meu papel. Meu primeiro ministério é minha família. Então, eu não posso desfavorecer minha família para favorecer, sabe? Uma coisa que pra mim, chega a ser egoísta. É tão interessante porque a gente vai trabalhar porque a gente quer ser próspero, né? E o que é prosperidade, se não a ausência de necessidade? No entanto, você está deixando tudo a desejar. Exatamente. Então, não está valendo, né? Tem que ser equilibrado, porque o que vale é o equilíbrio. Não é que... Porque a gente... Quem nasceu com essa vontade de crescer, determinada, gosta de trabalhar, gosta de desenvolver, viu que a área deu certo, ela não vai querer parar. Mas o que a gente precisa? Se organizar, equilibrar, né? Equilibrar entre o trabalho, entre a vida espiritual entre cuidar do marido, porque o marido precisa de tempo de qualidade. E se a gente não faz isso, e muitas das vezes a gente está só esperando que alguém te olhe, mas às vezes a gente mesmo não está olhando a nossa... É o que você falou, seu marido chegou e pontuou para você. Não, dessa forma não dá. Já aconteceu isso comigo. E aí eu vou te falar. Porque meu trabalho também era exatamente assim. Eu pegava o serviço 7 horas da manhã, meia-noite a gente estava fazendo contabilidade. E ele me ajudava também.
As meninas me ajudavam também. Então, assim, eu juntei todo mundo para poder nós mandar ver. Só que o que acontece? Eu adoeci. Me deu um caroço no peito, meu pai adoeceu, ele começou a entrar em depressão. A minha mãe infartou. Então, imagina, do que você está falando aí, coisas que eu já vivi muito isso. E eu lembro que na época que aconteceu, eu falei assim, eu tinha um restaurante, falei assim, ó, não vou mexer mais nada. E eu já estava o restaurante todo montado, aquela correria. Eu falei, eu não vou mexer mais. Eu levantei de manhã e falei, não vou. E não é esse o objetivo, porque quando você equilibra, você consegue. Eu não estava fazendo isso. Eu estava me dedicando totalmente. O tempo que eu tinha vaga, eu estudava. Então, não tinha tempo exatamente para nada. As meninas eram criadas dentro do carro. Então, quando eu chego nessa situação, quando eu vejo você, eu vejo uma pessoa que passou exatamente muito, né? Muito, mas assim, há tempo de se recompor e não deixar a peteca cair. De não surtar, né? Que foi o que a gente começou ali falando. Porque quando eu decidi, eu falei, eu não quero mais, não dou conta mais, não é isso mais que eu quero. E acabou. Juntei as coisas, pus lá na minha área lá e falei, eu não vou mais mexer com isso. Então, se a gente não se atentar, antes de acontecer você, realmente, o burnout está aí. Inclusive, eu passei por isso há 1 ano atrás. Passei por burnout há 1 ano. Assim, gravíssimo, a ponto de pegar a encomenda, fechar a encomenda com você e depois te devolver o dinheiro e falar, não dei conta de... Deu um bloqueio, assim, total. E é coisa que eu amo fazer. Eu faço personalizar tudo que eu faço, assim, é porque eu amo. E eu amo mesmo. Eu falei, Deus me deu um amor tão grande por esse serviço que eu falei, meu Deus, eu não me vejo mais fazendo mais nada a não ser nessa área, sabe? De repente, eu moei do nada. Era aquele negócio que eu levantava da cama e falava assim, eu não vou conseguir trabalhar hoje, mesmo estando dentro de casa, mesmo estando no ateliê. Eu falava, não dou conta de passar lá na porta. Porque eu tô... Aí eu falei, Senhor, Quando, não é fácil, aliás, não. no meio da crise de burnout é que eu percebi também que realmente... Porque a gente fica negando, né? Eu não sei se é assim com todas as mulheres, mas pelo menos comigo eu fiquei negando o tempo todo. Não, que isso? Eu aguento mais um pouco, eu sou forte. Dá certo. Tipo assim, E até porque ele é assim, ó, aconteceu, te desliga. Desliga. É, tipo, não tem, acabou as forças, acabou a energia, é zerar a energia. Eu falo é que é real, isso. é muito real, né? Tem pessoa que fala, não, isso é só uma frescurite. Não é. Não é. É real. Não, tanto que dessa época pra cá, eu comecei a procurar ajuda para fazer terapia, que eu não fazia. Hoje em dia eu faço mesmo que online, mesmo que de forma remota, né? É igual a minha terapeuta brinca. O que você faz de 00:00 que é o único tempo que eu tenho para fazer alguma coisa se eu realmente quiser me dedicar a fazer outra coisa. Mas então eu optei por fazer remoto, mas assim, mudou minha vida. Mas funciona muito também. Funciona. Ô, gente, ó, falando aqui sobre isso, se você quiser vir contar a sua história, se você passou por situações, igual nós estamos aqui com a Jeana falando sobre empreendedorismo, sobre ser mãe, sobre ser pastora, vem para cá para o Vitrine Hack Studio. Aqui você vai ter o melhor conforto, você vai ter acessibilidade e os profissionais aqui são de primeira, hein? Vem para cá. Ô, Jeana, e outra coisa, vou falar a verdade com você. Quando a gente vê essa situação, igual você foi para a terapia e você teve nessa melhora... Você entendeu que começou a organizar seus pensamentos para aquilo que era realmente necessário na sua vida? No início, eu achava assim, nossa, que bobajada. A minha terapeuta, que é a Daiane Teixeira, mandar até um beijo para ela, que ela mora no meu coração, sabe? Beijo, Daiane. Ela é uma pessoa, assim, que eu comecei, na verdade, assim, um ponto importante que eu tenho que citar aqui, eu não tinha muito dinheiro para terapia, né? Ainda não tenho muito, mas o pouquinho que eu tenho, a gente investe. Mas ela fez um projeto muito legal, né? Que é de reunir algumas mulheres que estavam passando por alguns problemas, quisesse mesmo ter uma terapia, mesmo que no âmbito coletivo, que, né? Ela tratava de assuntos gerais. E ela criou um grupo. E ela fazia lá sessões de terapia com a gente. Sim, foi importantíssimo para mim, às vezes, que eu participei, assim, que foi divisor de águas. Mas é igual ela falava, gente, a terapia no início, quando você vem pra terapia no início, você vem pensando assim, vou contar todos os meus problemas, você sai com raiva. Porque a terapeuta te coloca num posicionamento de pensar e de confronto, né? Mesmo, de falar,
sabe o que acontece? E com o tempo eu negava, eu falava, não, essa mulher é louca, olha o que ela tá falando, sabe? E tipo assim, eram umas coisas tipo assim, você tá cheinha, mas a culpa é de quem? É minha? Eu nem moro com você, a culpa é sua. No início, eu ficava muito brava, que eu falava, meu Deus, como é que a mulher não tá vendo que eu tenho 3 filhos, que eu tô comendo pra me confortar? E daí eu comecei a entender, de fato, tem coisas que eu fazia na minha vida que me prejudicava e eu queria procurar um culpado, quando na verdade era eu. Então, quando eu comecei a fazer terapia, no início eu pensava assim, sabe? Você estava se auto-sabotando e caçando justificativa para aquilo que você estava fazendo. Pois é, e eu ficava brava. Falava, não, eu vou sair desse trem, vou parar de ver essas palestras que ela faz, eu vou parar de escutar o que ela tá falando, porque não tem nem cabimento, ela não tá aqui comigo, ela não vive minha realidade, como é que ela sabe, como é que ela tem toda a autoridade. Só que, no final das contas, quando eu fui deparando ao longo das sessões, eu pensava, é mesmo, né? Eu poderia ter deixado de ter feito tal coisa que me levou a ter tal resultado e hoje em dia eu tô vivendo o pior desse resultado. Eu tô tentando achar um culpado, mas é eu. E hoje em dia eu tenho essa consciência, porque eu trouxe a autorresponsabilidade e isso abriu minha visão, porque eu pensei assim, realmente tem coisa na minha vida que eu posso mudar. Inclusive, dar ouvido à voz de Deus, sabe? Em relação a, para um pouco. Respira, cuida dos seus filhos. E aconteceu uma situação muito chata há pouco tempo atrás aí. Tem pouco tempo mesmo que aconteceu. Que meu menino mais velho teve uns problemas na escola e a gente teve que ir lá na escola para poder resolver. E eu ouvi da diretora falando assim, mas você nem é presente aqui? Você não vem nas reuniões? Sabe? E aí eu por causa da terapia, eu trouxe essa autorresponsabilidade. Falei, é mesmo, realmente, eu não sou presente na vida do meu filho na escola. Eu vou lá quando acontece um problema. Aí, tipo, eu preciso deixar virar um problema para mim ir resolver. E aí eu comecei a aplicar isso na minha vida no total. Eu não preciso deixar o trem virar um problema para mim ir lá resolver. Sendo que tem coisas que, por causa de atitude que eu posso deixar de tomar, sabe? Coisas que eu posso deixar de fazer para não virar um problema. Mas eu vou fazer para pagar para ver. Eu vou deixar. Então, assim, foi muito importante para mim fazer isso terapia. Isso é autoconhecimento. Quando você passa a se conhecer seu ambiente, você começa a entender. Exatamente. E parar de culpar o outro e começar a se autorresponsabilizar pela sua própria vida. Porque a vida é sua, né? Jesus, ele fez isso com nós. Na verdade, ele deu nossa autonomia para a gente responder à nossa vida, à nossa existência. É verdade. Né? Tanto que até a salvação é individual. Então, daí você se vê que Deus, ele não passa a mão na cabeça da gente também, não. Não, e trazendo aqui, fazendo uma sabe assim, sobre a vida ser sua, né? Pegando um gancho no que você falou. E uma das coisas também que eu tive que fazer foi isso, fechar minha vida para opinião alheia. Eu recebi assim, é igual eu te falei, eu e meu esposo, a gente nunca foi uma pessoa assim que explana problema, nem um tanto que a família dele é lá de Santa Luzia. Raramente a gente busca ajuda por lá de lá, a gente, né, compartilha algum problema que está acontecendo lá. Primeiro porque a gente não gosta de encher a cabeça das pessoas com o nosso problema. É nosso, a gente tem que resolver. Mas tem pessoa que está mais próximo, que se sentindo direito de dar palpite. Eu acho que você tem que fazer assim, assim, assado. Quantas vezes já falaram comigo assim, eu acho que você tem que trazer seu menino para a escola mais perto, porque tá longe, porque você não tá acompanhando. Eu acho que você tem que fazer isso. Eu acho que... Só que eu falava assim, as pessoas não sabem o que eu tô vivendo dia a dia, não sabem como que é a minha vida, sabe? Eu já ouvi, assim, absurdo de olhar e falar assim, mas você tá pegando boi. Se eu estivesse no seu lugar trabalhando, eu falei, tá ali do mesmo jeito, né? Que eu, ou pior, porque cada um sabe de si. Sabe, é umas coisas assim que eu falava, meu Deus. E quanto a opinião alheia, assim, que vinha... eu acho que... Vou te falar, assim, um absurdo, assim... Eu acho que você deveria bater laje, assim, nessa casa desse jeito, assim, se assado. Coisas desse... Sabe? E meu esposo até que não, que eu gosto de falar, ele é muito fechado. Então, pra ele pegar o que você falou com ele, assim, só se for uma profissional certificada. Se não for, não entra no coração dele. Mas eu não, eu já trazia isso pra dentro de mim. E isso já me assolava, já virava uma angústia dentro de mim. Fulano falou comigo que eu tenho que mudar a cor da parede da minha casa. E aquilo virava um pânico na minha cabeça. Eu fechei essa porta. Deus falou comigo, fecha essa porta. Com essas palavras. Fecha essa porta. Deus é muito claro, né? Foi. Porque o Senhor, assim, eu graças a Deus, eu tenho uma intimidade com Deus
que eu não preciso ir para terceiros. Deus me fala claramente o que eu tenho e o que eu não tenho de fazer. O Espírito Santo de Deus me movimenta todos os dias. Eu sou teimosa, né? Às vezes o Espírito Santo tá falando, eu vou lá. Aí quando eu caio, eu falo, oi Deus, tô aqui. Mas o Espírito Santo de Deus me fala claramente o que eu tenho que fazer e fechar a porta para a opinião alheia, sabe? Trazer a autorresponsabilidade foram 2 coisas essenciais para mim, que melhorou tanto o meu ministério. Hoje em dia eu vou na igreja, graças a Deus, só não vou quando acontece algum problema mesmo, mas tirando disso eu estou nos cultos, estou na maioria dos cultos, estou participando, estou pegando de volta as responsabilidades que era minha na igreja, que eu já tinha largado, tinha abrido mão. Falei, então vou deixar, não estou dando conta, sabe? Então, assim, foi muito importante esse processo de autoconhecimento, esse processo de, sabe, trazer a responsabilidade, fazer terapia. Foi muito importante para mim demais, assim. Eu falo que tem um movimento entre você, quando você passa a fazer terapia e depois. Porque a sua mente, ela dá uma... Peraí, gente. Então, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa do fulano, do Bertano, porque a gente passa a entender o seguinte, a autorresponsabilidade, mas uma coisa muito importante, a partir daquilo que foi feito na minha vida, o que eu faço com isso? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que eu vou fazer com aquilo que eu tenho nas minhas mãos? Com aquilo que eu assumi como vida, como responsabilidade? Quando eu tenho filhos, o que tipo de educação que eu vou dar, que eu recebi ou a que eu quero melhorar? Ou verdade. Eu respeito aquilo que meu pai, mas a minha mãe me deu, mas nem tudo aquilo que eles me passaram é o que eu quero oferecer. Então, assim, em primeiro lugar, o autoconhecimento traz essa realidade e ir para a terapia. Gente, vamos para a terapia, por favor. Né? Quem não faz terapia, faça terapia. Vocês estão vendo aí a Jeana falando o tanto que foi bom, o quanto que mudou a vida dela e o quanto que alinhar a vida espiritual, né? Trabalhar a alma, o espírito e o corpo, porque a gente também tem que cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente, porque a nossa alma é lá onde ficam nossos sentimentos. Ela falou aqui sobre um sentimento que ela tinha, né, Jeana? De aquilo que o outro falava. O outro é o outro. Ele não faz parte da nossa existência em termos assim. Quem está dentro da nossa casa é a nossa família, mas quem está fora da nossa casa passa a ser nossos parentes depois que a gente casa. E a opinião do outro faz parte dele. Ele quer aquilo, mas o que você vai fazer com o que ele quer? E aí a gente se perde muitas das vezes, aquilo chateia muito. Eu também tenho eu não gosto, não. Hoje, eu entendi que é do outro, não é meu. Mas até a gente entender isso, hoje, se eu não gosto, eu sou uma pessoa assim, se eu não gostei, eu não xingo, não brigo, não reclamo, nem nada, só não faz parte. Então, assim, a gente não está aqui para poder... a gente tem que amar todos, né? Cláudio Duarte fala isso, né? Como que é? A gente ama todos, né? Mas gostar não é todos, porque nem sempre, né? Porque... a gente quer ver todo mundo bem longe. Bem longe, vai com Deus. Então, a gente está falando de uma forma de uma brincadeira, mas é isso, nem todos estão incluídos, porque a sua realidade hoje é outra. Hoje você trabalha muito, hoje você tem que se dedicar à sua empresa, tem que dedicar ao seu ministério, tem que se dedicar à sua família, e não cabe. Não cabe mais certas pessoas. Cada um é uma demanda diferente. Eu costumo dizer que meus filhos, cada um é uma demanda diferente. Sabe? E eu acho que isso é demais pra mim. Se a pessoa for olhar no olhar normal, a pessoa vai dar um tipo de opinião. Mas quando a pessoa começa a entrar na minha vida de verdade, de entender que cada um é uma demanda diferente, a pessoa já enxerga numa outra ótica. E isso, às vezes, é confuso para quem tá de fora. E as pessoas têm que entender isso. A sua vida, sua rotina é confusa para quem tá de fora. Sabe? Parece uma coisa louca de dizer, mas é. Repara pra você ver, se você vê o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, você vai falar, meu Deus, que loucura. Minha sogra mesmo, ela veio me ajudar no resguardo e ela ficou comigo alguns tempos também, depois do resguardo, e ela falou assim, Gê, eu não consigo acompanhar a sua rotina. Você corre o tempo todo. Ela fala isso comigo, a gente fica doida, a gente não consegue te acompanhar, sabe? Então, pra ela é uma loucura a minha rotina. E eu, pra mim, já acho que a dela já é uma loucura. Eu falo, meu Deus, ela é bronzeadora, sabe? Então, ela tá correndo atrás com cliente e monta bronze e faz aquilo outro e corre. Eu falo, meu Deus, a sua vida... Então, pra mim, a rotina dela é confusa e pra ela a minha é confusa. E, sabe? E agora, imagina, se eu abrisse espaço pra ela opinar todas as vezes o que ela achar que tá errado e eu
opinar na vida dela o que eu acho que tá errado. Virou uma bagunça, sabe? E é aquilo que você falou, quando a gente não rende, a gente poupa dores dentro da gente, porque quando a gente rende com as outras pessoas, quando a gente vai tentar explicar... Nossa, eu fico extremamente frustrada quando eu tô fazendo um plano na minha vida e alguém tenta me falar, tenta e eu tenho que ficar explicando. Podar, né? Tem muito da questão de podar, né? Não faz assim não, que assim não vai dar certo. Gente, é a sua vida. É você que tem que tentar, é você que tem que fazer, é você que tem que buscar. E até não dar certo, também fala sobre você. Exatamente. Né? Ô, gente, ó, aqui no Conexões Saudáveis, deixa eu te falar. Nós estamos conversando aqui, mas também tem o Memórias. Falhou, memória. Então, se você quiser vir aqui no estúdio fazer o seu podcast Memórias, eu tive aqui e fiz com meu tio, foi muito bom. Você pode fazer também. Se você não conhece, fica aqui no Monte Carmo, aqui facinho, na Avenida Marco Túlio. Não vou lembrar o nome agora, mas pode entrar no Vitrine Rec, que tem lá o endereço certinho. Entra lá e se você quiser chamar, né, uma pessoa que é muito importante, né, Jeana? Tem gente que a gente tem umas histórias incríveis, que a gente ama ficar na beira do fogão de lenha contando, né? Se você quiser trazer essa pessoa aqui, o estúdio está aqui disponível para você. Lembra assuntos que a gente tinha até esquecido. Nossa, gente! Demais da conta. Meu tio mesmo veio que conta tantas histórias. Eu falei, meu Deus, nem lembrava disso mais. E é tão importante porque fica realmente na memória, fica registrado para você. Qual que é o nome daquele podcast que pediu para poder trazer? Agasalho. É o podcast de 200, a comemoração de 200 podcasts. Vai ter, gente, a comemoração de 200 podcasts aqui no Vitrine Rec Studio. E aí, eu queria convidar você a trazer um agasalho. O frio tá demais, a gente pode fazer essa doação. Traz uma blusa, um cobertor, um agasalho, uma touca, uma luva, para poder ajudar, né? O povo está aí sentindo muito frio, tem gente morrendo por conta disso. E o Vitrine Rec Studio também está trazendo essa questão aqui, a gente pode também ajudar. Você pode fazer isso. Vai ser no dia 5 de julho. Conto com vocês, viu? Tô sabendo que vai ser 10 horas de live, né? 10 horas. Finíssimo. 10 horas. Muito top, né? Eu vou estar lá acompanhando lá de casa, viu? Vai ser show de bola, gente. Vai ser show de bola. Aqui a Jeana já vai acompanhar. Acompanha aí também. Então, Jeana, olha, falar com você, viu? Aprendi muito com você. Que podcast incrível. Você é uma mulher... Não gosto daquela... mulher guerreira, odeio. Não gosto de mulher guerreira. Acho que Xena não existe, porque a gente é ser humano, né? Verdade. Eu não aguento. Eu sou forte, eu sou a capa. Não, a gente é mulher, a gente é vulnerável. A gente tem dia que a gente está precisando mesmo, é descanso. Nem todos os dias a gente está disponível para ser a fortaleza, né? Tem dia que a gente está precisando desse cuidado. E tem dias também que a gente está aí para, como se diz, né? Para toda a obra, né? A gente faz de tudo que precisar de fazer. Então, eu vi em você essa mulher humana, né? Que é o que a gente precisa ser. Mulherada, é isso. A gente precisa ser humana. A gente precisa ter vida e transmitir essa vida para outras mulheres. E eu creio, assim, eu fui muito abençoada através da sua vida. Amém. Creio que Conexões Saudáveis, assim, as pessoas que vão estar ali acessando e ouvindo, né? Você falar, contando a sua história, também serão muito edificadas a vida delas. E, assim, te agradecer por esse momento aqui. Esse bate-papo foi maravilhoso. Gostei demais, viu? Eu sou tímida nas câmeras, né? Aí eu vim assim, meu Deus, eu não posso ficar... Eu pensei assim, eu vou ficar estática se deixar minha timidez. Mas foi muito gostoso. Agradeço vocês também, muito acolhedores. Quero voltar mais vezes. Tem muita coisa. Inclusive, eu quero voltar da próxima vez porque eu tô lançando um projeto, né? Que é Mulheres Comuns Também Podem, o nome do projeto. Olha, eu quero escrever um livro. Demais. Né? Eu tô escrevendo um livro e pretendo lançar em nome de Jesus esse livro. Forma digital mesmo, por enquanto. E se Deus abençoar, a forma física, né? Realmente para poder
mostrar para essas mulheres que elas também são capazes, sabe? Não é filho que te impossibilita, não é peso que te impossibilita, sabe? Deixar esses baboseiras que o mundo coloca na nossa cabeça, de que a gente tem que ter esses corpo rótulos, padrão, né? Aquelas mulheres perfeitas de Instagram, aquilo ali tudo é falsidade. Exatamente. Eu vou, assim, sem tocar no ministério de ninguém, mas tem até pessoa que faz até vlog cristão também, que a gente vê também que não é aquilo tudo, que, sabe? Tem uma verdade por trás daquilo tudo, e para esse tipo de ilusão, não mais penetrar no coração das mulheres e impossibilitar elas de fazer umas coisas. Porque tantas de pessoas que eu já vi falando, eu queria mexer... Vou dar um exemplo bobo. Eu queria deixar um currículo na loja tal, mas lá o perfil das meninas é de menina loura, do olho azul, e a pessoa nem sequer tentou, sabe, por deixar esse veneno no coração dela, propagar e matar um sonho que ela tinha dentro do coração, sabe? Então, Deus está trabalhando esse projeto dentro de mim. E eu quero, na próxima oportunidade, trazer aqui, né? Tudo em detalhes. Em nome de Jesus vai estar tudo preparado. É um projeto, tem algumas pessoas também que estão me ajudando, né? Um redator também que está me ajudando em relação ao livro. Então, assim, vai ficar bacana e eu espero que em breve, em nome de Jesus, ansiosa para ver. trazer. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser... Assim, vai ter outra visão, né, de mundo e entender o seu valor, né, o seu propósito no mundo. Eu queria falar uma coisa com você, é o seguinte, que a gente vê que a gente conversando aqui, o nosso trabalho aqui é Conexões Saudáveis, exatamente para trazer essa experiência para as mulheres. Para mostrar, sim, gente, olha, estamos aqui atrás de uma câmera, estamos aqui em um estúdio, mas a gente tem um objetivo que é trazer essa conexão. Mostrar para você a sua capacidade, mostrar que você pode ir muito mais longe. E, assim, a Conexões Saudáveis é isso. Queria te agradecer, Jeana, mais uma vez. Muito obrigada. Eu te agradeço. As portas estão abertas. Vou ficar esperando pro lançamento do livro. Amém. Vamos deixar seu Instagram aqui? Assim, eu vou deixar o Instagram, né, da empresa, que é o que eu uso atualmente. @Criativa e Fofa, tudo minúsculo, tudo junto. Criativa e Fofa. Entra lá, gente, dá uma forcinha, comenta lá, né? Deixa lá no direct lá que você me viu aqui, tá? Que eu vou ter toda a honra, todo o prazer de repostar você, de te responder, todo carinho, tá bom? Queria te pedir também para depois você entrar no Conexões Saudáveis e responder, né, as perguntas lá. Tenho certeza que vão ter mulheres lá que passam por essa experiência e que vai ser abençoada, que vai deixar um comentário lá. Eu queria que você depois entrasse lá. Tá lá, gente, o Instagram dela. Olha lá, ela vai responder pra gente. E, assim, tudo de bom, viu? Tudo de bom. Conheça o trabalho dela, né? É por amor, né? É por amor, ela faz com amor, né? A gente faz com amor, não quer dizer que a gente precisa de ganhar pelo amor também. Mas a gente faz com amor tudo que a gente faz. Eu faço por amor e recebo em dinheiro, tá, gente? Recebe em dinheiro. Então é isso. Então vamos ficar por aqui. Eu te agradeço, viu? Mais uma vez. Agradeço. E até a próxima. Até a próxima.